Inaugurou recentemente o Centro de Interpretação de Arte Rupestre do Val do Tejo. O homem a segurar o sol é uma das figuras rupestres que conseguiu sobreviver ao enchimento do complexo da barragem de Fratel em 1974. E estamos perante um dos mais importantes conjuntos de arte do pós-paleolítico da Europa. Estamos a falar de cerca de 20 mil gravuras dispersas ao longo de 40 quilómetros nas margens do Rio Tejo, aqui em Vila Velha de Ródão. Atualmente, mais de 90% dessas gravuras estão então submersas pela barragem do Fratel e, por isso, este centro de interpretação, recentemente inaugurado aqui em Vila Velha de Ródão, ganha um papel de destaque na descoberta destes tesouros que estão submersos. Neste Portugal em Direto vamos então conhecer melhor as duas exposições permanentes deste CIARTE, Centro de Interpretação de Mais importantes conjuntos de arte posterior ao Paleolítico da Europa, constituído por mais de 20 mil gravuras, está quase todo submerso no Rio Tejo pela albufeira da barragem do Fratel, na região de Vila Velha de Ródão. O complexo de arte rupestre do Val do Tejo é um equipamento novo que permite a descoberta deste património e foi até lá que o João Ricardo Vasconcelos foi para nos fazer uma visita guiada. O Complexo de Arte Rupestre do Val do Tejo foi inaugurado em setembro aqui em Vila Velha de Ródão e tem duas exposições permanentes. Esta dedicada especialmente à arte rupestre do Val do Tejo e outra à arqueologia de Ródão. Mais de 20 mil gravuras ao longo de 40 quilómetros das duas margens do Rio Tejo constituem então um dos mais importantes núcleos de arte do pós-paleolítico da Europa. Mas 90% dessas gravuras encontram-se submersas depois da construção da barragem do Fratel na década de 70 e o seu enchimento em 1974. Assim, o CIARTE, este Centro de Interpretação de Arte Rupestre do Val do Tejo, ganha um papel de relevo na descoberta deste que é um património perdido. Rui Ribeiro é o guia desta exposição. Esta estrutura foi inaugurada em setembro. Como é que se divide? O que é que mostram os turistas? Aqui pode-se ver tudo o que a albufeira da barragem escondeu há cerca de 40 anos. Temos dividido por três núcleos principais: Fratel, Caixão do Algarve e Gardete. Aqui estamos no núcleo do Fratel. Exatamente. O núcleo do Fratel, que era um dos mais importantes, tinha mais de 300 gravuras e também é um dos que ficou totalmente submerso. Como é que se guia a pessoa através deste labirinto? Há muitas fotografias, há também recortes de jornais? Sim, a visita começa com o Homem do Sol, passa por toda a imprensa da época, as descobertas, os moldes, passa por estas três salas que têm os três núcleos e depois passa por toda a simbologia encontrada aqui no concelho. Isto às vezes é uma linguagem difícil, é uma linguagem da arqueologia e também da história. As pessoas o que é que manifestam quando entram neste espaço? As pessoas ficam principalmente surpreendidas com o número de gravuras que existia aqui. Isto era uma escrita que existia antes da escrita, feita pelos homens da altura por picotagem. Basicamente era a pedra que era batida até conseguir formar os desenhos e não se encontraram muitas pinturas. Não, aqui só existem pedras feitas por picotagem, com pedras mais rijas, com quartzo, quartzito. Eram picotadas animais, figuras humanas, figuras geométricas e o próprio Sol, figuras astrais. Muitos turistas desde setembro? Temos tido cerca de 600, 700 visitantes por mês. Cheio das expectativas? Sim, principalmente nos fins de semana, acho que está a ser um sucesso. Muito obrigado. Efetivamente este espaço encerra ao domingo, mas é possível, através de marcação, ter as portas abertas para quem o quiser visitar. O investigador António Martinho Batista, diretor do Parque Arqueológico do COI e do Museu, é um dos responsáveis pelos conteúdos da exposição deste Centro de Interpretação de Arte Rupestre do Val do Tejo. É o responsável aqui pelo conteúdo deste piso onde nos encontramos. Vamos então ver agora o registro das suas declarações a quando da abertura deste espaço, em que sublinha justamente a importância deste CIARTE. Isto, no fundo, complementa o grande ciclo rupestre pré-histórico que existe em Portugal, estando as mais antigas no COA, as paleolíticas, depois o ciclo pós-glaciar aqui no Val do Tejo e depois a Idade do Ferro também no COA. Portanto, estes dois rios complementam-se e são o verdadeiro mostruário, enfim, de toda a arte pré-histórica em território português. Aliás, estas gravuras são só agora conhecidas porque na década de 70 do ano passado uma equipa onde estava António Martinho Batista descobriu e estudou este património antes da construção da barragem do Fratel, que veio a submergir 90% da arte que se estima que existe numa extensão de 40 km do Rio Tejo. Senhora Presidente da Câmara, Maria do Carmo Sequeira, estas gravuras não tiveram a mesma sorte que as gravuras de Foscoa, em que foi possível travar a construção da barragem. Exatamente, na década de 70 isso não era possível. Mas esse facto não nos vai inibir de darmos a conhecer aquilo que existe submerso pelas águas do Tejo. Daí que nós tínhamos um projeto no início mais ambicioso, mas uma vez que as dificuldades são muitas e que esse projeto não era possível
terminar, portanto nós resolvemos adaptá-lo às condições que a Câmara neste momento tinha para poder dar a conhecer. Vieram aqui nestes dois pisos dos antigos espaços do Conselho este centro de interpretação. Exatamente, que tem 2 exposições, que são exposições permanentes, mas que permite depois fazer passeios de barco à arte rupestre, que é possível ainda visitar em São Simão, e passeios pedestres também às gravuras rupestres que estão ainda visíveis jusante da barragem de Fratel. É importante esta estrutura, é a pedra que faltava para dinamizar o turismo aqui na região. Exatamente, a Câmara Municipal tinha um objetivo que era fazer uma rota concelhia, e essa rota concelhia não podia terminar sem terminarmos exatamente aqui neste espaço, que é um espaço que tem a ver com aquilo que para nós é muito querido e que faz parte da nossa história, que é exatamente a arte rupestre do Tejo. Das 20 mil gravuras, 90% submersas. Eu sei que existem conversações durante vários períodos do tempo com a EDP no sentido do abaixamento da cota das águas do Fratel. O que é possível dizer em relação a isso? Não é possível dizer que a EDP está motivada para colaborar connosco. Só temos que realmente encontrar a data certa e o grupo que estará disponível também com a orientação do Dr. Martinho Batista para fazer esse trabalho. Portanto, há disponibilidade da EDP para connosco trabalhar nesse sentido. Muito obrigado. Assim, nesta nossa primeira intervenção, conhecemos melhor este Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Vale do Tejo. Estivemos neste andar onde está justamente a exposição sobre a arte rupestre do pós-paleolítico e podemos perceber que, afinal, as gravuras que foram descobertas aqui em Vila Velha de Roda em 1970 e mais de 40 anos depois, revelam-se assim desta forma, como aposta forte no turismo. Património, turismo e futuro é o tema da nossa próxima intervenção aqui no CIAR. O Centro de Interpretação de Arte Rupestre do Vale do Tejo abriu as portas em setembro, em Vila Velha de Rodão. É uma estrutura importante para a promoção do turismo num concelho do interior, como nos explica o João Ricardo Vasconcelos. Já estamos na sala de arqueologia do CIART, Centro de Interpretação de Arte Rupestre do Vale do Tejo. E este centro existe porque em 1970 um grupo de arqueólogos descobriu aqui, em Vila Velha de Rodão, um dos conjuntos mais importantes da Europa de gravuras do pós-paleolítico. Estamos a falar de cerca de 20 mil, mas a quase totalidade das gravuras foi submersa ainda em 1974 pela albufeira da barragem do Fratel. As que sobreviveram à enchente são alvo de visitas diárias através de um operador turístico que se radicou aqui na região há alguns anos, lá no Coelho. Esta estrutura que existe aqui, que demonstra a qualidade do percurso arqueológico e também do percurso das gravuras rupestres, justificam também que haja sucesso nos passeios que organiza, quer pedestres, quer também de barcos. Sem dúvida. Este património que aqui está e que hoje se começa a estruturar num produto turístico é um dos fatores principais de diferenciação nos territórios onde estamos implementados, aqui na Beira Baixa. Poucos locais no país têm um património tão rico como este, que eu conheço só em Foscoa, e este destino hoje está cada vez mais a afirmar-se nos circuitos culturais como um destino de eleição. Também por isso é que se mudou do Porto para a região. Como é que estamos depois desta pressão da crise das portagens na antiga Secult? O que é que está a acontecer ao fluxo turístico? O fluxo turístico mantém-se. Na verdade, nós não temos notado ainda o efeito da crise tal como outros destinos, principalmente porque é um destino pequeno, tem as suas especificidades. No entanto, o que nós temos notado é uma substituição de turistas. Antigamente vinha um tipo de turista, hoje vem outro, também porque estes produtos estão-se a adequar. É fundamental que as empresas vão-se adequando em função do seu tipo de cliente e da procura que vão tendo. Depois deste CIART, o que é importante fazer aqui na região? Este CIART é o princípio de um projeto, sem dúvida nenhuma, de desenvolvimento turístico com base na perspectiva cultural. Hoje em dia temos este espaço, que é um espaço que a Câmara interveio e que está a desenvolver, sem dúvida nenhuma, que é a base, digamos assim, para o início desta atividade. Temos os passeios de barco diários para ver as gravuras rupestres. Nós próprios, como empresa, estamos a desenvolver um projeto neste momento educacional a partir de dezembro, em que vamos ter um espaço de simulação da arqueologia, em que as escolas podem vir brincar aos arqueólogos, fazer gravuras rupestres, enfim, estão a nascer neste momento um conjunto de produtos associados a este projeto âncora, que é fundamental. Jorge Gouveia, a Associação de Estudos do Alto Tejo está na base de muito deste trabalho de investigação e classificação, nomeadamente quando foram classificadas as portas de Rodão como património natural. Agora, estas gravuras rupestres são candidatas a património cultural submerso, isso é importante.
É muito importante para nós. Aliás, nós estamos a falar de um património extraordinariamente importante no contexto ibérico e europeu, pós-paleolítico. A nível das gravuras é dos maiores que existem na Europa, e é uma pena que ao longo destes anos todos estas gravuras não tivessem sido utilizadas como fonte de conhecimento, nem sequer como fonte de desenvolvimento. Finalmente, e apesar das propostas que foram apresentadas durante muitos anos, e a Câmara Municipal pegou neste processo de uma forma intensa, a Associação de Estudo associou-se e outros investigadores, e neste momento começamos a verificar a abertura da parte, neste caso do IGESPAR, para a classificação dos primeiros núcleos de arte rupestre. Aqui neste mapa podemos ver esses núcleos onde? Vamos ver os núcleos na zona de Fratel, na zona do Caixão do Algarve e na zona de São Simão. Vocês também estão na base da classificação deste património, ou no reconhecimento deste património que são as gravuras rupestres, desde o início, que estão na gese dos trabalhos também de campo. Esta estrutura, a inauguração do CIART, também é importante, também se torna uma ferramenta útil para a divulgação e preservação. É fundamental, é uma estrutura que, apesar de não ter tido, digamos assim, a dimensão que inicialmente se esperava, é de facto uma estrutura muito inteligente da parte do município. Porquê? Porque permite, de facto, pôr o conhecimento à disposição das pessoas, reforça significativamente a valência deste espaço museológico muito interessante e muito didático, e efetivamente no contexto atual de crise, pôr de pé uma estrutura destas aqui, um pouco mais minimalista, mas com uma grande dignidade e com uma grande qualidade. Muito obrigado. Carlos Neto representa, neste caso, a Naturtejo, que é a organização de municípios que está na base do primeiro geoparque português reconhecido pela Unesco, também com muito trabalho de campo aqui nesta região de Ródão. Este centro de interpretação tem um peso também para a Naturtejo, porque é mais uma oferta, mais a disponibilidade de uma ferramenta que também é científica para que se perceba melhor a região. É verdade. Ao nível da valorização dos patrimónios, espaços como estes são fundamentais para o visitante. Também nesta época de crise os números dizem que há alguma estabilização em número de visitantes. Houve um aumento exponencial o ano passado, mas o número tem-se mantido em termos de procura. Sim, é verdade. Ao nível das dormidas, o número estabilizou. Por outro lado, é interessante verificar que tem havido uma melhor distribuição dos visitantes por todo o território e não apenas por alguns dos atrativos turísticos que eram mais maduros. E isso para nós é significativo. Por outro lado, também estamos a combater a sazonalidade. E a verdade é que estes números, embora estejam estabilizados, são números que se distribuem melhor ao longo do ano. E isso, para quem desenvolve o seu negócio no setor turístico, é fundamental. Muito obrigado. Passaram então mais de 40 anos desde que foram descobertas cerca de 20 mil gravuras rupestres da arte do pós-paleolítico aqui na região de Vila Velha de Ródão, e este Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Vale do Tejo justifica agora que esta riqueza seja também candidata a património cultural submerso. Essa importância é maior quando significa a sobrevivência da região e a aposta definitiva no turismo cultural e de natureza.